Na última semana, o Senado aprovou um projeto com novas regras trabalhistas para períodos de calamidade pública. Entre as medidas estão férias antecipadas, teletrabalho e suspensão de recolhimentos do FGTS. Para entender melhor as novas regras, nós vamos conversar agora com a advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame. Maria Lúcia, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos com a Fabiana Barroso, comentarista PAN, junto com a gente. Bom, na verdade, essa decisão do Senado, ela vem muito em função do aprendizado que nós tivemos durante o período de pandemia, né? Na realidade, se a gente analisar as regras que existem na MP 1109 aprovada, são basicamente as regras que a gente já teve na pandemia, né? Tanto em relação a teletrabalho, quanto em relação à possibilidade de antecipação de férias, o banco de horas diferenciado com um período de compensação maior, né? Ou seja, 18 meses após o término do estado de calamidade. Então, ela está sendo reeditada, na realidade, na prateleira. Então, ela vai ser usada quando surgir um estado de calamidade, ela está ali na prateleira para poder ser usada, seja por município, seja por estado, seja pelo governo federal. E esse estado de calamidade, ele não é uma coisa tão incomum, né? Pelo menos uma vez no ano, principalmente, por exemplo, na região sudeste, no período do verão, nós temos as chuvas que acabam provocando nos municípios esse estado de calamidade. Então, é uma ferramenta muito importante para os administradores hoje. Eu acho que ele é importante por dois motivos. Primeiro, porque é uma legislação que já está pronta, então você não vai necessitar de ficar esperando, como no período de pandemia a gente ficou todo mundo ansioso, aguardando o que o governo vai publicar, o que vai poder ser feito, as empresas sendo obrigadas a serem fechadas, algumas com estrutura para ter um teletrabalho, algumas sem estrutura, enfim, ficou uma situação bastante complicada. Eu acho que isso dá tranquilidade para a gestão empresarial, dá tranquilidade para o empregado, porque ele vê ferramentas que podem manter o emprego dele vigente, ainda que com alguma redução de ganhos, eventualmente, de horas que vão ser compensadas lá na frente, enfim. Mas eu acho que é muito importante, e é muito importante, o segundo motivo que eu vejo que a gente presenciou muito isso na pandemia. Eu acabei fazendo para os clientes vários estudos, enfim. Alguns a gente conseguiu fazer negociações sindicais, mas alguns os sindicatos simplesmente desapareceram, e se não fossem as medidas permitidas por essas medidas naquele momento, que fossem feitas individualmente, na realidade o empregador não poderia fazer nada, o empregado não poderia fazer nada, e muitos empregos seriam perdidos. Então, fica uma crítica aqui que realmente houve uma ausência bastante grande do movimento sindical em se encontrar saídas para manter os empregos nesses períodos. Aí a necessidade desse tipo de medida está na prateleira para poder ser usada em algum momento. Fabiana Barroso. Doutora, pelo que eu entendi, a senhora atua no direito trabalhista preventivo também. E a gente vê que uma das grandes críticas, né? Uma das grandes críticas que a gente acaba observando é quando vão comentar coisas como facilitar, né, a vida entre empregador e empregado, tem aquele ainda sentido de que não, estariam enganando o empregado, e a gente viu a dificuldade aí na pandemia. Realmente muitos passaram essa dificuldade de quase perder seus empregos, e um dos grandes moldais, que eu não sei se vai sair na forma de trabalho, é o que a gente chama, né, home office, mas seria o teletrabalho. Então, a necessidade também de se regulamentar um pouco mais isso. A senhora que trabalha nessa área, qual seria a importância? Então, o teletrabalho, na realidade, a gente tem hoje duas modalidades, né? A gente teve duas MPs aprovadas. A 1109 é para medidas de calamidade, e a 1108 foi a medida provisória que foi aprovada e que tem regras um pouco mais completas para o teletrabalho, que é o teletrabalho que eu chamo de verdadeiro, que é aquele acordado entre as partes, tudo isso. O teletrabalho que está na MP 1109 aprovada, ele é um teletrabalho de emergência. A legislação francesa tem essa diferenciação. O que é um teletrabalho? Que o empregador pode determinar que a pessoa vá para casa, quando existem essas medidas de
de calamidade, ou alguma coisa que ele tenha que fechar a empresa por algum motivo e a pessoa possa trabalhar de casa, do contrato de teletrabalho, que é o do dia a dia, ou quem está tudo bem e as pessoas escolhem ir para casa, ou o empregador sugere e ela aceita. O teletrabalho, neste caso, é um teletrabalho em que o empregador pode determinar a ida da pessoa, independentemente dela querer ou não, até porque, por exemplo, como aconteceu na pandemia, ninguém tinha escolha, nem o empregado, nem o empregador, né, vamos combinar, e ele permite que essa determinação da ida para o teletrabalho ou retorno seja feita com um espaço muito curto de aviso, que é de 48 horas, ao contrário do retorno, por exemplo, no teletrabalho normal, que é de 15 dias. E você tem um prazo maior de 30 dias de quando se inicia esse contrato em regime de teletrabalho, para que as partes acordem ferramentas de trabalho, se vai haver uma ajuda de custo, se não vai haver uma ajuda de custo, né? Então, isso a gente está falando de pandemia. E ele remete a vários outros artigos da própria regulamentação do teletrabalho, e na MP 1108, que trata do teletrabalho em geral, foi mantido o texto, inclusive no Senado, que garante a marcação de ponto para o empregado que estaria dentro da marcação de ponto, fora das exceções do artigo 62, de cargo de confiança, de função totalmente externa, enfim, ele vai ter que marcar o ponto, a não ser que haja uma contratação por tarefa ou produção. Então, houve um pouco mais de avanço nessa regulamentação do teletrabalho, né? Eu acho que é importante, eu acho que as grandes críticas que aconteceram em relação ao teletrabalho durante a pandemia e logo pós-pandemia, e eu vi alguns projetos de lei que data vênia achei bem absurdos, eles justamente confundiram o que é a situação de um teletrabalho obrigatório por uma situação de calamidade ou por qualquer outra situação de determinação governamental. Maria Lúcia, eu peço um segundo a você. Voltamos então agora com a nossa entrevistada. A qualquer momento podemos voltar com a posse de Gustavo Petro na Colômbia, e nós estamos conversando neste exato momento com a Maria Lúcia Benhame, ela que é advogada trabalhista. Estamos falando da aprovação no Senado de um projeto com novas regras trabalhistas para períodos de calamidade pública. Doutora, é fato que a pandemia ela acelerou o relógio das relações trabalhistas no mundo inteiro? Eu acho que sim. Eu acho que a gente teve duas situações bastante fortes durante a pandemia. Uma foi a tentativa de manter a atividade econômica, de alguma maneira, até porque você não tem emprego se você não tem atividade econômica, né? Uma coisa extremamente relacionada à outra. E essa relação entre empregadores e empregados. Então, o que você analisa em todos foi a necessidade de muitos governos acabarem intervindo e gerando regras, né? O que mostrou, não só no Brasil, e no Brasil eu posso falar porque eu trabalho com relações sindicais e com negociações sindicais, sempre trabalhei mais de 30 anos. Na época eu comecei a negociar no ABC com sindicatos metalúrgicos, tive uma escola prática bastante boa, sempre por empresas, mas a gente nota que, por parte das empresas, e aí também vai uma crítica, existe uma ausência de relacionamento nessa área. Então, se você tem uma relação sindical, e eu reparei bastante isso nos clientes que têm esse costume, que a gente tem a relação mais próxima, foi muito mais fácil contatar alguém e fazer a negociação do que a empresa e os trabalhadores precisavam. E no mundo inteiro, se percebeu que se você não consegue, se você engessa muito essa relação de trabalho, e a Europa, por exemplo, a União Europeia, de maneira geral, né, ela tem uma legislação próxima da nossa, quer dizer, a nossa próxima deles, mas nessa questão de rigidez, de não poder ter alterações prejudiciais, de uma excessiva proteção ao trabalhador. A pandemia mostrou que isso nem sempre é o melhor caminho, né? E eu acho que mostrou uma coisa que para mim é muito importante, que essas relações, se elas não amadurecerem, todos vão perder.
Então, acho que foi um aprendizado bem emergencial, né? Mas que vai trazer um repensar dessas relações, com certeza. Até pelas novas formas de trabalho que foram reforçadas nesse momento, né? Nos microfones da Jovem Pan, a advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame, queria agradecer a gentileza da sua entrevista. Tenha um ótimo domingo. Obrigada a vocês.